Boa noite, querida Igreja de Cristo. Estamos aqui para mais um culto de oração nessa noite. Quero agradecer você que sempre tem nos acompanhado. Este é o culto de oração da Igreja Batista de Amizade, aqui localizada no Engenho Novo, na rua Araújo Leitão, 983. Você é nosso convidado para estar conosco assim que retornarmos os nossos cultos presenciais. Fique à vontade para cultuar conosco, não somente assistir, mas cultuar conosco nesta oportunidade que Cristo nos concede através da sua graça, do seu amor, porque nós precisamos ter fé, porque nós vamos ter esperança e amor. Somente Cristo nos proporciona isso, porque a cruz, ela representa fé, esperança, amor, salvação, e por isso nós estamos aqui neste culto, o adorando, o glorificando, orando ao Senhor de nossas vidas. E nessa noite eu quero orar junto com você para iniciarmos o nosso culto. É um culto de oração, então nós temos que iniciar orando, pedindo a orientação de Deus, para que o Senhor fale conosco através da mensagem, através dos louvores, e que você possa expressar a Deus agora o que você está sentindo, aquilo que você necessita, porque o Senhor está pronto a ouvir a sua voz, ouvir neste momento seu pedido, o seu clamor, a sua oração. Amém? Oremos. Excelso Deus, querido Pai, graças te damos por essa rica oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor nessa noite. Obrigado, Deus, por essa maravilhosa oportunidade de cultuar a Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco através dos louvores, da mensagem, da leitura bíblica, e que possamos agora entender a nossa necessidade que nós temos de cultuar, de adorar e de glorificar o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Pai, esteja conosco todos os momentos da nossa vida. Nos permita agora, através deste culto, louvar e adorar o Teu nome. Nós pedimos essas bênçãos e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Você que está conosco, você que é irmão, membro da nossa igreja, você que não é, que está conosco aqui neste culto, Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Fique à vontade para compartilhar o nosso culto, para convidar um amigo, um irmão que você gosta de convidar para cultuar conosco nessa noite. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino Rompendo em Fé. Como nós estamos aqui com o nosso quadro, né? A fé em Cristo Jesus, ela nos permite romper desafios, romper obstáculos, vencer tudo aquilo que enfrentamos dia a dia. E hoje você possa exercer a sua fé em Cristo Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor. Graça e paz, amada igreja. Nós como cristãos, nós devemos sempre exercitar nossa fé. O louvor que nós vamos cantar agora é Rompendo em Fé. Montanhas e vales, desertos e mares.
dia vou viver rompendo em fé. Amém. Amém. Que nós possamos romper em fé todos os momentos, todas as adversidades que vierem na nossa vida. Nós vamos romper não porque nós somos capazes, porque a fé nos permite. Na verdade, nós poderemos passar a seco diante do mar, podemos atravessar um momento difícil, vencendo através da nossa fé, como Paulo vai dizer aos Romanos 1,17, né? Que o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo, irmãos, é pela fé. Não é só nesse momento difícil que nós estamos vivendo por causa da pandemia, esse desafio todo. Nós vivemos pela fé todos os dias da nossa vida. Como cristãos, vivemos inteiramente por fé. Eu quero convidá-lo a ler um texto bíblico conosco neste momento e logo após nós vamos louvar mais um hino ao Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, agora em Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, por gentileza. Eu sei que você, quando começa o culto, você já está com a sua Bíblia preparada, você já está com a sua espada na mão, afiada, para ler a palavra do Senhor conosco. Então, repetindo, 1 Timóteo, capítulo 2, apenas o versículo 5 e 6, para que possamos pensar nesse texto de hoje. Você que já encontrou, estarei aí aguardando para que você encontre. Hoje não estarei projetando porque eu sei que você já está aí, né, tranquilo, aprendendo a manusear a palavra de Deus todos os dias e com certeza você já está aí afiado. Vamos lá. 1 Timóteo, repetindo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Em outras traduções, né, só há um mediador entre Deus e os homens. É o Senhor Jesus Cristo. Que, como diz aqui o texto, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Só há uma forma, irmão, só há um caminho que nos une a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Lembrando das suas palavras, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós temos a certeza, hoje você quer ter acesso livre a Deus, você quer ficar livre dos seus pecados, você precisa de Jesus Cristo. Por isso que o pastor Jovelino sempre prega, sempre fala, porque quando eu falo de Cristo, eu falo de salvação, de amor, de esperança. E Ele é que nos une com o Pai. Por isso é que nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Que você possa compreender este significado desta palavra. Somente Jesus é que nos une com Deus. Amém? E no tempo certo o Senhor permitiu que ele viesse e cumprisse a missão salvadora, o propósito da cruz, porque Deus quer que todos sejam salvos. Você que nos assiste e você que cultua conosco hoje, tenha certeza, não importa a vida que você esteja levando, não importa quais as decisões erradas que você tenha tomado no passado, não importa o que você vai fazer da agora em diante. Então tome um passo em direção a Cristo. Amém? Vamos estar louvando o Senhor mais uma vez. Agora nós vamos louvar Deus Supremo és, porque o nosso Deus, Ele é supremo, Ele é maravilhoso e por isso nós estamos aqui o adorando. E logo após nós vamos retornar para o nosso momento de oração. Vamos estar louvando
ao Senhor mais uma vez. Amém? Não há outro Deus como Jeová. Não há na terra, não há no céu, não há no mar, não há outro Deus como nosso Senhor Deus. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, supremo és o nosso Deus. Amém? Por isso que nós estamos aqui o glorificando nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Irmãos, nós vamos estar orando neste momento por alguns pedidos. Nós queremos orar agora no próximo dia 12, na sexta-feira, no sábado, se me perdoe, irmãos, é aniversário do nosso irmão Mateus. Nós vamos estar orando pela vida do Mateus, da sua mãe, a irmã Márcia, pelo Edson, por toda a sua família. Irmãos, nós vamos estar orando, como nós estamos já orando pelo nosso país, aonde nós temos orado aí para que essas vacinas que estão chegando, para que de fato elas sejam eficazes, para que a população brasileira possa ser vacinada, para que possamos voltar, irmãos, à nossa rotina a cada momento. Nós vamos orar pelos nossos governantes, pelo nosso país, pela economia, pelos desempregados. São muitos irmãos desempregados
Graças a Deus, Deus tem cuidado dos seus, Deus tem cuidado dos nossos irmãos. Se você, neste momento, se encontra desempregado, continue orando, buscando ao Senhor. Nós estamos aqui para lhe ajudar no que for preciso. Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo nosso irmão Tarcísio, pela nossa irmã Maria de Lourdes, pelos irmãos que estão no grupo de risco, né, irmãos, que precisam sair para o seu trabalho, para o seu dia a dia, mas ainda correm sérios riscos. Nós podemos estar orando, irmãos, por esses irmãos e essas irmãs que carecem tanto das nossas orações. Amém? Se você tem um pedido a fazer de oração, fique à vontade. No culto de domingo nós vamos estar orando pelo seu pedido. Se você estiver escrevendo aí nos comentários, fique à vontade. Que Deus possa abençoar os irmãos neste momento. Que Deus possa estar abençoando a cada momento as nossas vidas. Vamos estar orando ao nosso Deus. Excelso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade de orar, de falar com o Senhor, pois sabemos que o teu Espírito Santo intercede por nós. Como nós lemos que Jesus nos une, ó Deus, com o Senhor, para que possamos orar, para que possamos glorificar o teu nome. Senhor Deus, neste momento, nós te pedimos pela vida do nosso irmão Tarcísio, pela vida da nossa irmã Maria de Lourdes. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a saúde, a vida dos nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada membro da Igreja Batista de Amizade, as famílias representadas, Senhor, os lares, que o Senhor possa estar sempre guardando as famílias da nossa igreja. Deus, orando pelos irmãos que cultuam conosco nessa noite, neste momento, o Senhor esteja abençoando a vida deles. O Senhor conhece a necessidade de cada um, o Senhor conhece o que eles precisam, o que eles necessitam, que o Senhor venha falar ao coração de cada irmão e de cada irmã que está nos ouvindo nessa noite, que está cultuando conosco. Pai, nós oramos pelo Brasil e pelo mundo que tem vivido momentos difíceis por causa desta pandemia. Senhor, abençoe os nossos governantes, que eles possam, neste momento, pensar na população brasileira, que eles possam agir em prol de conseguir uma solução. Graças a Deus, algumas vacinas já chegaram no Brasil, alguns já foram vacinados, mas nós temos pedido ao Senhor para que essa vacina chegue a todos, sem restrições, para que as pessoas, independentemente da sua necessidade, possa voltar à sua rotina, possa voltar ao seu convívio social, a visitar a família, a visitar os amigos, a ter uma normalidade, ó Deus. Pai, nós oramos pelos enlutados que perderam seus entes queridos, perderam familiares nessa pandemia. Senhor, guarde os nossos corações, guarde as nossas vidas, Senhor, que possamos compreender o momento em que estamos vivendo, mas possamos continuar crendo no Senhor, continuar rompendo em fé, porque o Senhor supremo és em nossas vidas, não há nenhum outro Deus como o Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus de amor, é um Deus Pai, é um Deus amigo, é um Deus que está sempre presente. Obrigado, Deus, por esse grande amor que o Senhor tem derramado por nós a cada dia, a cada momento. Senhor, fale conosco todos os dias, que ao lermos a palavra do Senhor, que ao reservarmos um momento de oração, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, eu quero convidá-lo agora, neste momento, para a nossa mensagem, para o nosso momento da mensagem. Perdão, você que está aí, pegue por gentileza novamente a sua Bíblia e abra agora na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos estar lendo o capítulo 5 desta belíssima carta de Paulo aos Romanos. Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 a 11. Repetindo,
carta aos Romanos, no capítulo 5, do versículos de 1 a 11. Estarei aguardando os irmãos abrirem a sua Bíblia para que possamos ler esse texto juntos. Amém? Verificando que está tudo direitinho. Os irmãos, creio que estão me ouvindo muito bem. Nós conseguimos aí melhorar um pouco a nossa transmissão também, graças a Deus. Deus tem nos permitido fazer o melhor para Ele. Amém? Então, leamos Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim o texto para nós. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz e com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. No tempo escolhido por Deus, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Jesus na cruz, de Cristo na cruz, mas aceito ainda, e é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isto, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações nesta noite, neste momento. Eu quero convidar os irmãos a pensar comigo sobre esta mensagem, sobre esse texto. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre aceitos por Deus por meio de Cristo. E nós vamos conversar sobre um tema que eu amo muito, irmãos, que é a salvação. E quando nós falamos sobre este tema, falamos o quê? Sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre a sua graça, o seu amor, a sua esperança, a reconciliação e a aceitação, porque Cristo nos reconciliou. Nós somos aceitos por Deus através de Cristo, da sua graça e do seu amor. Por isso que muitas das vezes os irmãos vão ouvir, vão perceber, o pastor Jovelino fala muito de Jesus. A frase que o pastor Jovelino ama é Jesus que faz isso, irmãos. É verdade. É por meio de Cristo que nós estamos aqui. É por meio de Cristo que hoje eu e você temos o direito de falar com Deus. É por meio de Cristo que hoje você tem acesso direto ao Pai. Então, irmãos, a mensagem principal que a igreja deve pregar, deve falar, é Jesus Cristo. Porque ele é o quê? Ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o idealizador da igreja. Quando ele disse com Pedro, sobre ti edificarei a minha
e igreja. Então, irmãos, fuja desses pregadores, dessas mensagens que só quer levantar o ser humano, autoajuda, e esquece de falar do principal, esquece de falar de Cristo, que hoje você é aceito por Deus, não por méritos nenhum, mas pela graça de Cristo. Amém? Irmãos, agora falando um pouquinho da carta aos Romanos, pensando e voltando ao texto, ela foi chamada a Constituição da fé cristã. Constituição, nós sabemos que é um conjunto de elementos que constituem algo, é uma composição. E ela também foi chamada o Evangelho de Paulo, porque encontramos muitos ensinamentos de Paulo voltados para a pessoa de Cristo, como esse texto que nós acabamos de ler. Martinho Lutero determinou esta carta como a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. O reformador, um dos mais importantes da reforma, não o único, mas o principal, Martinho Lutero, foi desta carta que ele tirou boa base da sua teologia, da sua fé, da sua construção de fé, porque ele vai entender que Romanos é uma obra-prima quando nós falamos do assunto Novo Testamento. Esta carta apresenta uma forma tão profunda do propósito de Deus na salvação. Você vai ver em vários momentos Paulo falando de uma forma tão concreta sobre a salvação, que nós podemos encontrar na Bíblia um texto tão belo como nós encontramos em Romanos. Nós podemos encontrar sobre salvação. Quando você quer falar, você quer pensar sobre salvação, vá para a carta aos Romanos. E ela contém estruturas teológicas para uma compreensão muito melhor e uma compreensão total da fé cristã. E é por isso que nós usamos esta carta neste momento para a nossa mensagem. E quando eu olho para a carta aos Romanos, para que possamos, de fato, concretizarmos aquilo que acabamos de falar agora, a base do que nós falamos, o tema fundamental de Paulo nesta carta é: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá de fé. Judeus e gentios encontram-se o que? Justiça diante de Deus por meio da sua fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Quando nós olhamos um pouco para a história da igreja, nós voltamos lá para 31 de outubro de 1517 e corajosamente, Martinho Lutero escreveu as suas 95 teses contra as indulgências da igreja, aonde as fixou na porta da Catedral de Wittenberg. E ele disse: o justo viverá pela fé. Lutero descobriu que a palavra de Deus ensina que a justificação ela vem por onde? Pela fé. E a salvação é como uma ação exclusiva da graça de Deus. A salvação ela não é uma ação humana, não é uma ação de uma igreja, não é uma ação de uma pregação, de um louvor. Ela é uma ação exclusiva da graça de Deus manifestada na pessoa de Cristo, como nós lemos, que nos uniu, mesmo que sejamos pecadores. E quando eu vou para Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. E também ele vai voltar lá em Abacuque 2,4, que fala da onde o justo viverá pela fé. Além desse tema central, dessa justiça de Deus que vem pela fé, nós encontramos mais alguns temas que vão rodear toda a carta, alguns temas principais como fidelidade de Deus. Um tema central em Romanos também é a fidelidade da aliança de Deus. Deus fez uma aliança com vários patriarcas, como fez lá com Abraão. Nós conhecemos como essa promessa, a promessa abraâmica. Então, ela é revelada na salvação baseada no quê? Na fé. Abraão foi um homem de fé ao ponto de entregar
o seu único Filho a Deus. Então, judeus e gentios encontram justiça diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, como eu comento com os irmãos, que eu comentei agora na introdução e continuo a falar. Aqui Paulo reúne isso dizendo que não há judeus, nem gregos, nem gentios, todos nós podemos encontrar justiça diante de Deus e somente por meio de Jesus Cristo. Se você pegar o capítulo 3, versículo de 21 a 26, você vai encontrar essas verdades. Um segundo tema que eu encontro na divisão da carta aos Romanos é a justiça. Nem judeus, nem gentios têm méritos pessoais diante de Deus. E nem eu, nem você. Todos estão debaixo do quê? Da ira, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não há um pecador, não há justo, um justo sequer. Mas nós encontramos justiça diante de Deus, porque existe uma boa notícia. E essa notícia que nós estamos pregando hoje, que pela morte de Cristo, Deus acredita a justiça dele própria em todos os que creem e confiam em sua promessa de salvação em Cristo. Amém? Ao mesmo tempo que nós temos uma péssima notícia de que todos os pecados destruídos estavam da glória de Deus, nós temos a boa notícia, porque o Evangelho é boas novas, né? As boas novas de salvação, que pela morte de Cristo, Deus acreditou em nós a justiça dele. Isso que é lindo, irmãos. Mas para isso, nós precisamos crer e confiar em sua promessa, a promessa de salvação em Cristo Jesus. Você confia? Você crê nessa promessa? Ou você se sente que hoje você está um pouco salvo, ontem você estava mais salvo? Irmãos, santificação precisa ser entendida que é diferente de salvação, é um ato, que é um ato de Deus. A santificação é um processo, todos nós precisamos nos santificar, porque, como disse, sede santo, porque eu sou santo. Amém? E o terceiro tema que nós encontramos, eu creio que é o que nós vamos falar sobre isso mais ainda hoje, é reconciliação. Paulo escreve essa carta aos cristãos predominantemente o que? Gentios de Roma. Ele pretendia visitar essa igreja, mas ele, apesar de não ser, Paulo não foi o fundador desta igreja, como às vezes muitos pensam. Essa igreja deve ter sido formada antes, apesar de alguns escritos terem dizendo, né, que Paulo e Pedro tenham passado por lá, mas Paulo quer visitar essa igreja, escreve uma carta, e essa carta, que é uma carta, é a sua maior carta, tem razões por isso, porque a igreja está crescendo em Jerusalém, está crescendo em Roma de uma forma muito grande. E isso não é de se espantar, porque Roma era o que? Era a capital do Império Romano. Era a maior entre as principais cidades do Império Romano, que era Atenas, Alexandria e Antioquia. Durante o primeiro século da era cristã, ela tinha cerca de 1.500.000 habitantes. Olha só. Então, dos quais vale destacar, desses 1.500.000 habitantes, 1.500.000 habitantes, 800.000 eram escravos. Olha só, praticamente mais da metade da população era escravo. Então aqui, quando ele fala de liberdade, ele fala de ser livres, é fácil a compreensão dos seus leitores, dos seus ouvintes. Então, do capítulo 5 até o capítulo 8, Paulo está falando unicamente de salvação. Você pegar, depois da mensagem, parar, ler o capítulo 5, 6, 7, 8, você vai ver que Paulo está falando exclusivamente de salvação. Por isso que a carta dele vai voltar todo momento para Cristo, porque vai falar de salvação. Exclusivamente falando do capítulo 5, trata de salvação como
reconciliação, aceitos por Deus. E na perícope que nós estamos usando, que nós lemos agora para a nossa reflexão, vai falar sobre o reino da graça. Vai falar da graça de Cristo, vai falar sobre essa natureza dessa graça, do versículo 1 a 5 que nós lemos, e a necessidade da graça a partir, então, do capítulo 12 em diante, do versículo 12 em diante. Então, nós vamos, do 6 até o 11. Então, natureza da graça e necessidade da graça. Nós necessitamos da graça de Deus. O primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos e falar hoje é que pela fé nele, tudo que nós possamos alcançar em Deus é pela nossa fé em Jesus Cristo. Agora, como nós fomos aceitos? Nós fomos aceitos o quê? Pela fé, como está no versículo 1 que nós acabamos de ler. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele. Paulo falou, agora vocês compreenderam, vocês têm que entender que nós já somos aceitos por Deus pela fé em Jesus. E essa fé, quando nós depositamos a fé em Cristo Jesus, nós alcançamos o quê? A paz. A paz, como você vai ler. Olha só, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje, diante de uma pandemia, diante de tantos desafios e de tantas notícias ruins, o cristão, ele permanece fiel. Ele permanece firme, mesmo que tenha alcançado a vida dele a tribulação e a dificuldade. Porque ele vive pela fé. E essa fé produz em nós uma paz. Temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo que nos dá essa paz diante de tanta dificuldade. A paz, ela vai significar essa completa harmonia com Deus e com sua criação. Porque quando nós temos Deus, a nossa, nessa experiência, ela vai além do entendimento. Ela está em Cristo personificada. É Cristo que é a nossa paz. Quando eu vou para Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém? É a paz que ninguém pode entender. Como é que eu vou entender um cristão, quando eu olho para ele, o mundo está desabando diante dele, está tudo acabando em sua volta, e ele está tranquilo, ele está em paz. Isso que é maravilhoso. Essa paz, irmãos, essa paz da alma, essa paz social que nós tanto precisamos, ela vem da harmonia espiritual que nós temos com Deus. E ela é recebida através da única pessoa, através de Cristo Jesus, que é o mediador dessa paz, que leva essa paz ao nosso coração. E falando ainda sobre a fé nele, ela nos permite a vida na graça. O 2 foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. Amém? A fé em Jesus nos permite essa vida na graça, aonde os nossos pecados não nos vencem, porque nós estamos vivendo na graça de Deus, aonde nós queremos fugir do pecado, não porque o pecado não nos atraia, porque o pecado ele quer nos atrair, ele é bom, ele enche os nossos olhos, mas como estamos vivendo uma vida na graça, Cristo e o Espírito Santo nos alerta que ali não devemos tocar, ali não devemos olhar e daqui nós devemos fugir, porque nós estamos vivendo uma vida na graça. E essa fé em Cristo Jesus também nos alegra. Final do versículo
2. E agora continuaremos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Nos alegramos na esperança. A esperança que nós estamos aqui lendo é Jesus. A esperança que foi na cruz. E essa fé que nós exercemos nos traz essa esperança. Que nós vamos participar da glória de Deus. E quando nós vamos participar da glória de Deus? Quando nós fomos salvos no céu com Cristo Jesus. Amém? Segundo ponto que eu queria pensar com os irmãos, aceitos por Deus, por meio de Jesus Cristo, nós aprendemos também que existem os frutos do sofrimento. Jesus, no período em que ele convida os apóstolos para a sua missão de levar e pregar o Evangelho, ele alerta que no mundo tereis aflições. Ele diz que, olha, vocês serão perseguidos como os profetas foram antes de vocês, e como eu também serei perseguido, vocês serão perseguidos. Jesus, logo adiante, quando chamou eles à sua missão, não os enganou ou deixou esconder essa informação. Hoje o cristão ele precisa compreender que até o sofrimento que nós passamos em Cristo nos traz frutos. Ele vai dizer no versículo 3, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem, primeiro, a paciência, no versículo 3. É entender, muitos não compreendem, por que o cristão vive alegre diante de tantas provas e desafios, de tantos problemas, às vezes familiares, às vezes profissional, de todos os tipos. É porque ele está se afinando, se aperfeiçoando. E este sofrimento já está dando fruto, ele já fruto da paciência, que ele sabe que ele venceu tantos outros desafios lá atrás, ele sabe que agora ele vai poder vencer porque Deus está dando a ele paciência. E a paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E a paciência traz a aprovação de Deus. Por quê? Se eu confio em Deus, se a minha esperança é Deus, eu vou ter paciência. Agora, se a minha esperança está no meu pastor, se a minha esperança está na minha igreja, se a minha esperança está em qualquer outra, na religião, na denominação que eu escolhi seguir, aí sim eu não vou encontrar a aprovação de Deus. Por quê? Quando vier um problema, quando vier um sofrimento, eu vou me desesperar, eu vou querer jogar tudo por alto, eu vou querer desistir porque eu não tive paciência por passar por aquela situação que eu estou vivendo. Então, irmãos, a paciência traz a aprovação de Deus, porque nós estamos sendo provados, mas nós não estamos abandonando a nossa fé e a nossa confiança em nosso Deus. E continuamos. E essa aprovação cria esperança, como diz o final. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Em primeiro, essa aprovação ela cria esperança. Nós precisamos de esperança, irmãos, todos os dias. A Bíblia diz que os dias são maus. O mundo já é do maligno. Todo dia nós podemos ouvir, ver e presenciar fatos horríveis, seja nos meios de comunicações ou seja presencialmente em nossa volta. Mas a nossa esperança, essa aprovação de Deus cria em nós a esperança que um dia esse sofrimento vai acabar e nós vamos estar com Cristo na glória de Deus. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Por que não nos deixa decepcionados? Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o quê? O seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que intercede por nós. E quando eu vou para a carta agora de Tiago, capítulo
1, versículo 2 e 3 diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que, quanto a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Você entendeu? Meus irmãos, se sintam felizes. Por quê? Porque Jesus falou, olha, vocês vão ser perseguidos como eu sou. E como eu digo, você não vê ninguém jogando pedra, ninguém numa árvore que não dá fruto. Jogam pedra na árvore que dá fruto. E isso que nós precisamos compreender. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Por isso que o cristão ele é perseverante. Ele não desiste, ele não olha para trás, ele olha para frente porque o alvo dele é Jesus. E essa esperança vem da presença do Espírito Santo em nós. Ela nos garante essa esperança. Deus derramou o seu amor em nosso coração, como eu li agora, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. É o Espírito Santo que nos consola diante do luto, diante da perda, diante dos problemas, diante dos desafios. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está querendo falar com você agora. Está querendo consolar você agora. E você precisa abrir o coração, porque dele vem a nossa esperança. Terceiro ponto que eu quero pensar com os irmãos, aceitos por Deus por meio de Cristo. Cristo cumpriu o plano do Pai. No versículo 6 e 8 nós vamos pensar nisso. De fato, quando nós não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo, o quê? Escolhido por Deus. A cruz, irmãos, ela não foi um fato, meramente um acontecimento. Foi plano de Deus. Cristo já estava pronto para morrer por nós desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Não foi um simples fato que acontece que trouxe Deus surpresa para Deus. Não. Já estava determinado por Deus o plano da salvação. No tempo escolhido por Deus. No tempo escolhido por Deus, Cristo morreu pelos maus. Ou seja, por todos, porque todos pecaram, todos erraram, todos nós somos frutos do pecado que vem da origem lá em Adão. Então eu e você somos maus, eu e você somos pecadores, mas graças a Deus que nós somos aceitos por Deus por meio de Cristo. Por quê? Porque Ele morreu por mim, Ele morreu por você que é mau, eu que era mau, Ele morreu por nós, Ele morreu por todos. Cristo cumpriu o plano do Pai. Em 1 Pedro 1,18 diz assim: Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por toda pelos pecados, o homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados. Foi um homem bom, que morreu em favor de todos. Cristo, irmão, se entregou por mim e por você. Compreenda isso hoje. Foi um propósito de Deus determinado por Deus. Pensando ainda que Deus cumpriu, que Cristo cumpriu o plano do Pai no tempo escolhido por Deus, ou seja, no tempo certo. Aí eu vou para Gálatas 4:4 assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Já preguei uma mensagem recentemente aqui, que nós somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai. E nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Cristo. Mas quando chegou o tempo certo, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu próprio Filho no tempo determinado por Deus. A cruz não foi o acaso, foi plano de Deus.
Hoje também Deus está aqui querendo falar com você porque Deus tinha planejado para falar ao seu coração, falar à sua vida. E o que ele exerceu no tempo, o que Jesus cumpriu no plano de Deus? Ele teve a morte vicária. O que é a morte vicária, pastor? É substituto. Jesus nos substituiu na cruz. A cruz era para mim e para você, mas Cristo tomou o nosso lugar. Quando eu vou para o versículo 7, dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa. Você teria coragem de morrer por um criminoso? Você teria coragem de morrer se você estivesse em outro lugar e você conhecesse quem você é? Você teria coragem de morrer por você mesmo? É claro que não. Você vai olhar, eu não mereço morrer por esse. Mas Jesus morreu por todos nós. E é isso que nós não entendemos e às vezes não compreendemos. Isso é o amor incondicional de Deus. Como diz o versículo 8, mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Versículo 8. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Cristo morreu lá por você, mesmo sabendo de todas as decisões erradas que você tomaria. Mesmo diante de todos os erros que você iria cometer. E de todas as vezes que você iria dizer não para Ele. Ele morreu por você. Por que você ainda não entendeu que o amor de Deus é incondicional? Nós criamos condições para amar as pessoas, mas Deus nos ama incondicional. Ele morreu por todos, pelos maus, por todos, por bons, ruins, por todos nós. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama, porque Cristo, seu Filho, quando ainda vivíamos no pecado. Quarto ponto, reconciliados por Cristo. Fomos aceitos por Deus por meio de Cristo, por quê? Já nos aproximando agora para o final da mensagem, quarto ponto, reconciliados por Cristo. Olha só o que diz o versículo 9 e o versículo 10. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz. Nós fomos reconciliados, por quê? Por meio da morte de Cristo da cruz. Se Cristo não morresse, não se sacrificasse por nós, nós não seríamos reconciliados. E agora fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo. Romanos 3, se você puder desfolhar um pouco a sua Bíblia. A minha é somente uma folha, vire somente uma folha, capítulo 3, versículos 25 e 26, diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então há uma condição. Você precisa crer em Jesus. Você precisa aceitar Cristo como Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer a morte de Cristo, para que você se torne o quê? Livres. E olha só o que diz ainda, continuamos ainda, e mais certo ainda, que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Hoje você é livre. Você estava debaixo do castigo de Deus, todos pecaram. Você estava debaixo da ira de Deus, porque você escolheu o pecado, porque você viveu no pecado. Mas hoje você pode ser livre desse vício, desse mal, desse pecado que te assola, desse problema que você não consegue deixar, através de Cristo Jesus.
Porque agora nós deixaremos de ser separados, seremos livres para sermos o quê? Amigos de Deus. Nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Jesus. Agora que se você vai decidir a sua vida em Cristo, você vai se tornar amigo de Deus. E você vai ter a certeza que você será salvo, que você é salvo pela vida de Cristo. Quando eu vou para 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim: tudo isto é feito por Deus, o qual, por meio de novo de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Por isso que eu estou aqui pregando, porque Cristo me deu uma tarefa. Cristo deu uma tarefa à igreja, Deus deu a tarefa a todos nós. Que como eu compreendi, através da mensagem que foi lançada ao meu coração, que eu era inimigo e me tornei amigo por meio de Cristo, eu estou aqui pregando que hoje você pode deixar de ser inimigo de Deus e ser amigo de Deus. A nossa mensagem é esta, versículo 19. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de novo de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. E como Paulo falou à igreja de Coríntios nesta carta, e Deus nos mandou entregar essa mensagem, hoje Deus manda nos entregar essa mensagem a você, essa mensagem de salvação, de como você pode deixar de ser inimigo de Deus e se tornar amigo de Deus. E para concluirmos a mensagem dessa noite, eu quero te mostrar que por meio de Cristo nós podemos nos alegrar. Tudo é por meio de Cristo. Olha como diz o versículo 11. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. E quando eu volto, se eu for ler agora, você vai ver que essa leitura que nós fizemos, capítulo 1 até o versículo 11, várias vezes ele vai falar por meio de Cristo. Como você vai para o versículo 2, vai dizer, foi Cristo quem nos deu. Quando eu vou para o versículo 8, Cristo morreu por nós. Eu vou para o versículo 9, por meio da morte de Cristo. O versículo 9 está falando, ficaremos livres por meio dele, 2 vezes no versículo 9. Versículo 10, por meio da morte do seu Filho. E o versículo 11, fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, tudo foi por Jesus. E hoje nós estamos aqui por Jesus. E hoje eu quero te dizer, você está aqui por Jesus, porque Ele mostrou o seu amor por nós. Se hoje você está ouvindo essa mensagem e você compreendeu que você é aceito por Deus somente por Cristo, não tem outra maneira que você possa tomar a sua decisão em Cristo Jesus nessa noite. Eu quero orar por você neste momento, para que você compreenda que Cristo morreu no tempo determinado por Deus. O plano da salvação estava escrito para que você alcançasse a fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, obrigado, Deus, por este amor. Obrigado por esta graça. Obrigado porque o Senhor nos aceita por Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós deixamos de ser inimigos para nos tornarmos amigos quando nós aceitamos o Senhor como nosso suficiente Salvador. Ó Pai, que nós possamos compreender como Paulo fala uma propriedade tão grande sobre esta verdade que tudo é por meio de Cristo, que o Senhor morreu pelos maus, que é por meio da morte de Cristo que nós podemos viver na graça de Cristo.
Ó Deus, hoje obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra, obrigado por este culto, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Nós pedimos, ó Deus, fale aos nossos corações. Se tem alguém agora, Senhor, se decidindo, através deste culto, através dessa mensagem, que o Senhor possa direcioná-lo para que ele procure uma igreja, para que ele aprenda sobre Cristo. Se for o desejo dele ficar conosco, que nós possamos cuidar dele, porque o Senhor nos chamou para isso. Deus abençoe cada um que ouviu essa mensagem. Aquele que estava talvez desanimado, não entendendo, mas nós estamos aqui unidos com Deus através de Cristo, através do nosso Senhor Jesus. É que nos dá esperança, é que nos dá fé. É por isso que nós devemos depositar a nossa fé em Ti. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor agora. nosso coração, queremos viver para Ti, que o Seu amor possa fazer diferença assim na nossa vida, na vida dos outros. Oh, Deus, teu amor, tu mudaste meu interior e agora
abençoe. Amém, irmãos. Quanto amor Ele derramou por nós. Quanta dor, quanto Cristo sofreu por nós. Possamos compreender essa mensagem de hoje. Tudo que você ouviu hoje, você possa guardar no seu coração. Amém? Porque você precisa exercer a sua fé em Cristo Jesus para que você tenha esperança, para que você entenda que tudo é por meio de Cristo. Então, você possa compreender essa mensagem hoje. Estamos, irmãos, chegando ao final do nosso culto. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, o restante da sua semana. Já quero convidá-lo para estar conosco no culto do domingo de manhã às 10 horas e no culto à noite às 19 horas. E lembrando aos irmãos da nossa igreja que nós retornamos com a EBD de uma forma online, pelo Zoom, com a nossa irmã Cleice e a nossa irmã Carmen. Você é o nosso convidado, começa às 9 horas. Pedimos aos irmãos que cheguem um pouquinho antes da reunião, 10 minutinhos antes. A irmã Cleice sempre já está aguardando para que possamos conversar no horário, para que possamos terminar no horário e logo partiremos para o nosso culto online na parte da manhã. Eu vou estar enviando no nosso grupo um pequeno tutorial de como você acessar o Zoom, de participar da reunião, para que você não tenha nenhuma dificuldade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Estaremos empreendendo as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Cristo. Toda a igreja possa dizer triunfantemente: Amém. Deus te abençoe. Tenha um restante de noite guardada por Cristo. Continue orando e buscando ao Senhor junto com a sua família. Amém? Deus te abençoe.